então aqui as atividades, essa nossa mesa, né, que eu chamei muito simpaticamente de mesa esquenta do evento, porque a mesa oficial de abertura, na verdade, vai ser a segunda mesa do evento. Então a gente já vai aqui aquecendo os motores e colocando as coisas no lugar. Bom, já dá para perceber que eu acho que o clima aqui vai ser bem informal e é bom que seja assim mesmo. Bom, só então, deixando bem claro, a ideia é de que eu coloque algumas questões aqui para a gente debater e não necessariamente fazer uma exposição, digamos assim, muito específica e especializada a respeito desses tópicos, até porque quem me conhece sabe que eu realizo mestrado numa área razoavelmente diferente. A minha ideia era simplesmente colocar alguma coisa de interesse que eu pude perceber vendo aí uns filmes italianos esses últimos tempos, que são filmes que particularmente me aprazem bastante, uns mais, outros menos. Bom, então eu vou começar lendo, né, porque é uma parte de uma exposição de nível um pouco mais teórico, então para não bagunçar eu vou ler, eu não gosto muito disso, mas eu vou começar lendo. Depois então eu parto para expor algumas fotos dos filmes sobre os quais eu vou falar, e aí fica uma coisa um pouco mais dependente da espontaneidade da minha fala. Bom, então vamos lá. O título dessa minha fala é Cultura e Sociedade no Cinema Italiano Contemporâneo. Esse título pode dar a entender algo muito ambicioso, muito ostentoso, mas já adianto que o que preparei para essa mesa foi algo despretensioso, até mesmo um pouco informal. O que não significa, espero, que o que tenho para falar seja raso, simplório e anódino. Muito pelo contrário, os temas que eu pretendo abordar aqui remontam a toda uma tradição crítica que pensa a arte e a cultura em geral sempre em articulação com a política, o modo de produção vigente, a história e a vida social como um todo. É essa tradição, que dentro da universidade é fraca, mas, como se pode ver, muito persistente, que motivou a idealização deste próprio evento e que, a meu ver, nos reúne aqui juntos. Então, meu plano é o seguinte: em primeiro lugar, especificar o meu ponto de vista a respeito dessa questão que eu estou chamando de cultura, essa questão já conhecida, já chamada de cultura e sociedade. Em segundo lugar, entender a presença desse problema, desse conjunto de problemas que eu pretendo abordar aqui no filme A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, um filme lançado em 2013. Acho que muita gente aqui tem assistido, porque é um filme bem conhecido. Em terceiro lugar, fazer o mesmo em relação ao filme Minha Mãe, que é um filme do Nanni Moretti, um filme de 2015. Esse é um filme bem menos conhecido, um amigo meu desse ramo aí da distribuidora de filmes me falou que parece que ficou em cartaz aqui daqui de São Paulo, parece que só por 2 semanas ou algo do tipo. Então, imagino que esse é um problema, talvez nem todos tenham visto. E em quarto, tentar chegar a alguma conclusão satisfatória. Se algo dessa lista ficar de fora, por favor, me cobre no momento do debate. Principalmente esse último, devo dizer. Bom, então, em primeiro lugar, especificando aqui a questão cultura e sociedade. De que ângulos, a partir de que ângulo e de acordo com quais critérios eu estou abordando a questão. Pretendo fazer isso de forma breve, panorâmica e talvez, infelizmente, um pouco rasteira, porque se trata de um assunto riquíssimo, muito vasto, como todos aqui já devem saber, e de interesse a várias áreas do conhecimento que o conformam de acordo com suas necessidades e bases teóricas. Quando eu penso em cultura e sociedade, como problema teórico propriamente dito, em primeiro lugar, eu faço pelo viés dos estudos culturais de matriz inglesa, ou seja, começando pela contribuição do poeta inglês Matthew Arnold, que em meados do século XIX, ao retomar muitos dos pressupostos ideológicos da poética romântica inglesa, em especial, ao meu ver, no prefácio às Baladas Líricas do William Wordsworth, que data do início desse mesmo século XIX, tornou-se o primeiro, até onde vão as minhas luzes, a dar caráter teórico a essa questão, em ensaios que, compilados, formaram o seu livro Culture and Anarchy, de 1869. Segundo Arnold, falar de cultura e sociedade é falar de duas esferas em conflito, que não se coadunam, e nesse conflito quem deve sair vencedor é sempre a cultura, elevada, bela e apaziguadora frente à vida social degradada, rebaixada e problemática. Com o F.R. Leavis, no começo do século XX, essa mesma visão idealista e conservadora permanece e ganha muita força, pois acaba por constituir toda uma forma acadêmica de se pensar a literatura e a cultura. Leavis, todo mundo aqui saiba, é um dos pais do chamado Cambridge English, a primeira cadeira universitária de estudos linguísticos e literários em inglês. Com o Raymond Williams, que inclusive foi aluno de Leavis, ao publicar Culture and Society em 1958, surge a primeira crítica profunda, pautada no pensamento marxista, à visão arnoldiana e liviciana da cultura e de sua articulação com a sociedade. É principalmente em Williams em que
baseio quando faço a minha crítica a essa linha de pensamento, mas também em outro crítico inglês que em suas obras reatualizou muitas das questões postas à mesa por Williams, a saber, o Francis Mulhern, sobre quem eu vou falar um pouco mais adiante. Principalmente no que diz respeito ao conceito do Francis Mulhern, que me serve bastante naquilo que você me fala do conceito de metacultura. Há, no entanto, outra tradição crítica importantíssima que pauta minha visão a respeito do debate cultura e sociedade, que é a tradição alemã. Eu refiro-me especificamente ao conceito de indústria cultural do Adorno e Horkheimer, a própria noção de caráter afirmativo da cultura do Marcuse, a teoria heterodoxa da cultura de Walter Benjamin, em especial as reflexões contidas nos textos sobre Baudelaire e sobre a Paris cultural do século XIX, e por fim, mas não menos importante, a todo o arsenal crítico brechtiano acerca dos dilemas da produção da cena épica do mundo do Ries, espalhados em textos de formas e contextos diversos, além, é claro, de suas próprias peças. Eu pude extrair desse material teórico-crítico, extremamente rico e complexo, como todos eles sabem, minha preocupação em relação às contraditoriedades que movem as relações entre arte e mercado, cultura e consumo, produção cultural e produção industrial, arte e ideologia, ou arte e hegemonia, como quisermos colocar, dentre outras. Todas elas, a meu ver, estão contidas dentro deste grande debate teórico chamado cultura e sociedade, e que aparecem em maior ou menor nível, como espero demonstrar, nos filmes que analisarei brevemente aqui. Uma última ressalva, caso não tenha ficado claro, eu não irei passar os filmes que escolhi pelo crivo do pensamento de cada um desses críticos que eu mencionei. O que eu fiz foi somente, agora, estabelecer as minhas próprias bases teórico-críticas e, ao fazer isso, tentar demonstrar, no primeiro caso, né, no caso da tradição inglesa mais conservadora, a sua persistência, e no segundo, no caso da tradição mais crítica alemã, a sua atualidade. Convite ao alerta caso alguém note qualquer tipo de equívoco, mau uso e principalmente novas possibilidades de apropriação dessas mesmas bases. Então agora eu passo ali para as minhas imagens. Por favor. Inclusive essas fotos assim, de uma forma um pouco, não vou dizer aleatória, né, elas são escolhidas, mas, bom, aproxima por favor, Lincoln. Esse do meio. Não, esse aqui, essa janelinha, isso. Bom, de qualquer forma, então eu começo falando do filme. Tá? Tenta aí. Beleza. Eu começo falando um pouco do. Ixi, tá no modo slide. Tenta voltar para aquela primeira. Eu vou falar muito brevemente algumas dessas imagens, mas de qualquer forma ele vai contar um pouco. Esse é um dos primeiros quadros do filme A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, que começa com essa epígrafe, né, do famoso livro do Lancelin, Viagem ao Fim da Noite, e de certa forma ela já estabelece um certo tom que o filme vai assumir, que de alguma forma procura privilegiar essa, digamos assim, esse privilégio da imaginação e da possibilidade de viajar de alguma forma se expandir para além da decadência do mundo da vida material a partir da possibilidade da imaginação. Até termina falando justamente, basta fechar os olhos, aqui ele colocou em italiano, que é o filme italiano, basta chiudere gli occhi dall'altra parte della vita, basta fechar os olhos e se ver, né, se parte para uma outra parte, um outro lado da vida. Então, de certa forma, é um epígrafe que já de alguma forma estabelece o tom que o filme vai assumir, privilegiando esse uso, que a meu ver é bastante romântico, mas eu falo um pouco mais disso mais pra frente, das possibilidades da imaginação, das possibilidades transcendentais de um certo conceito de imaginação. Pode passar para o próximo, por favor. Isso é logo também no começo do filme, quem viu o filme vai se lembrar. Assim que, logo na primeira cena, ocorre um estouro de um canhão, essa multidão, a câmera faz uma panorâmica, sobe e mostra toda essa multidão aí, de alguma forma, celebrando e aplaudindo o estouro do canhão. Eu achei uma cena um pouco sugestiva, porque de alguma forma ela já estabelece algumas propostas que o filme faz em relação a certa espetacularização de certas cerimônias e de certos eventos públicos, digamos assim. A ideia de que as coisas se fazem para um público, para serem assistidas por um público, digamos assim. Mas é uma cena curta, são só alguns detalhes. Pode passar. A respeito, eu quero falar mais de
forma um pouco mais profunda a respeito disso que eu chamei de prólogo duplo, que o filme estabelece logo no seu início, porque o filme lembra que antes do título aparecer, duas grandes cenas, digamos assim, entram em uma certa contradição. Esse primeiro momento é um momento que se passa à tarde e a câmera vai pegando diversas cenas, diversas passagens, digamos assim, de uma tarde romana, de uma tarde ilustrada por uma Roma bastante turística, digamos de passagem, uma Roma de monumentos, uma Roma que remete a toda a tradição cultural bastante histórica e bastante canônica, que de alguma forma de alguma forma estabelece o mercado turístico, o mercado cultural romano hoje. Eu queria chamar a atenção porque essas passagens, elas de alguma forma colocam dois elementos em contradição. Em primeiro lugar, como eu falei, essa própria Roma turística, a Roma dos monumentos, e ser de alguma forma intercalada com elementos de uma certa cotidianidade que de alguma forma não contribuem para uma visão idealizada ou espetacularizada dessa mesma Roma turística. Então aí a gente tem esse sujeito, de alguma forma, admirando essa estátua e esse monumento que se escreve Roma o Morte, como se pode ver, é uma espécie de monumento em homenagem ao Giuseppe Garibaldi. Pode passar a próxima. Aí também a gente tem um monumento, uma escultura, né, do rosto de alguma figura provavelmente importante para a história romana, sendo intercalada com esse olhar desse sujeito desconhecido, né, não faz ideia de quem é, de alguma forma não, né, olhando de forma fixa para o espectador. Pode passar a próxima também. Aí a gente tem um lance mais ou menos parecido, né, uma estátua que muito provavelmente remete a alguma figura solene do passado romano, e do lado essa senhora que lê o jornal do parque enquanto fuma. Pode passar o próximo. Mais uma vez aí também um belo parque romano. Vendo pelas fotos parece um pouco incompleto, né? A gente tem que entender que tudo isso no filme se dá no lance de panorâmicas, no lance de zooms, de uma forma que cobre todo um espaço social, digamos assim, da cidade de Roma. Aí a gente também tem esse espaço social no espaço do parque e um sujeito dormindo no banco, né? Uma espécie de trivialidade, de cotidianidade, irrompendo aí do espaço turístico, contemplativo, digamos assim. Pode passar para o próximo. Essa para mim é uma das mais sugestivas. A gente tem aí essa fonte que, para ser bem sincero, eu esqueci o nome, mas é uma fonte importante. Como você lembra? Não é a fonte, é uma outra. Fica ali mais para o sul da cidade. Mas é uma fonte bonita também, né? Um produto cultural, que a gente vai inclusive ver daqui a pouco. E o interessante é notar justamente que essa outra imagem solene, imagem que compõe toda uma arquitetura turística de Roma, aí também sendo, de alguma forma, invadida por esse sujeito que inclusive está usando essa água para se banhar de alguma forma. Pode passar para o próximo vídeo. Essa mesma fonte, agora de um outro ângulo, né, com esse coral, para quem se lembra, essa cena ela se passa com esse coral cantando uma música de tom muito solene, né, que remete a toda uma tradição do bel canto, que é uma tradição italiana, né? Então a gente tem aí diversos elementos da cultura, de uma cultura canônica, de uma cultura histórica italiana sendo colocados em cena, a partir desse coral, a tradição do bel canto, sem falar, obviamente, em toda a tradição da arquitetura e da escultura que eu já estou apontando já faz um tempo, uma tradição de todo um paisagismo romano, que é hoje um objeto de consumo, que abastece o mercado turístico romano. Aí, esse sujeito, eu coloquei na ordem errada, passa para a próxima, depois a gente volta nessa. Esse momento, essa é uma guia turística, dando instruções em japonês, pode passar para a próxima também, para os turistas japoneses, né, que estão ali consumindo turisticamente as informações a respeito dessa fonte romana e sendo retratados aí como típicos turistas, né, quem viajou para países como a Europa, países de muito turismo, sabe que se dá muito nessa faixa das máquinas fotográficas, né? Aqui eu não capturei direito, mas esse sujeito também pega uma máquina fotográfica e vai tirar foto, né? A ideia de que o que está rolando aqui, então, é justamente essa Roma de
também apreensão turística, né? Uma Roma sendo alimentada por um mercado turístico, e aí você pode voltar para aquela cena do cara desse aí. E nesse momento a cena é interrompida por esse sujeito, que aparentemente é um sujeito que vive na cidade, descendo no ônibus e reclamando, né? Ele falou uma coisa, mas como é luta em cazzo, uma coisa assim, uma coisa de ser saco cheio, ou coisas do tipo. Algo representando um momento extremamente banal e cotidiano da vida de uma certa parcela da população romana, em contraste com a população não romana, que consome ali turisticamente as informações e a paisagem turística. Pode passar a linha agora depois dessa. Esse é o momento em que um dos turistas japoneses decide se afastar desse grupo, né, que está tendo ali as informações a respeito da fonte, e numa espécie de atitude um pouco emancipada, digamos assim, ele vai tirar uma foto por conta própria, porque aparentemente ele se agrada da vista romana que o terraço ali oferece, e aí a gente tem um momento muito sugestivo, que é um momento, acho que pode passar aqui. Aí a vista que ele tem, né, uma vista bastante ampla de toda a paisagística romana, marcada aí por toda uma tradição histórica, né, mesmo quem não visitou Roma sabe, mas quem visitou sabe que é uma coisa meio acachapante, você virar praticamente cada esquina e ter ali um elemento que remete a um passado muito, muito remoto, muito antigo. Debaixo da égide, obviamente, do mercado turístico. Pode passar para a próxima. E no que ele decide tirar uma foto por conta própria, se afastando então da turistada que estava ali no redor da fonte, ele então tem uma espécie de desmaio, né? Não fica explícito se ele morreu ou não, mas de qualquer forma ele tem ali um momento em que ele desmaia, né? E o que a gente pode interpretar desse momento é que supostamente dessa grande beleza romana, a beleza da arquitetura, a beleza de uma tradição cultural, ela é tão acachapante, ela é tão sublime, digamos assim, que chega a fazer um sujeito desmaiar. É mais ou menos essa a proposta, né? Eu peguei essa foto também justamente para que a gente possa contrastar com uma outra foto que eu vou mostrar adiante, porque esse é o fim dessa primeira cena, uma cena que se dá no registro de tarde, né? Uma tarde muito ensolarada, uma tarde aparentemente muito quente, e aqui a gente tem um retrato de uma paisagem romana. Pode passar para o próximo, que é o segundo momento, né? A segunda cena, que é a cena da festa, que já começa com esse momento bastante agradável aí, né? A moça dá um grito e estabelece aí uma cena que é feita numa espécie de outro registro cinematográfico, né? Um registro muito frenético. Pode passar para o próximo. Isso aí é um registro muito frenético, é um registro de uma festa em que está todo mundo muito animado, né? Uma coisa ali. Daqui a pouco eu vou mostrar umas outras fotos que remontam a uma espécie de transe que algumas pessoas parecem estar durante essa festa. É uma festa repleta de extravagâncias, é uma festa em que está tocando música eletrônica e ao mesmo tempo músicos mexicanos estão desfilando pela festa, tocando música mexicana que nem está podendo ser efetivamente fluída e ouvida e admirada. Pode passar para a próxima. Aí, mais um momento da festa, né? Uma festa cheia, uma festa ocorrendo num terraço, uma festa de elite, como a gente vai ver depois, talvez da elite cultural mais endinheirada romana, pelo menos no momento desse filme. Pode passar para a próxima. Esse é um momento em que muito da dinâmica dessa cena é interrompida, porque essa moça que faz uma espécie de dança sensual atrás desse vidro, ela está totalmente distante, inclusive fisicamente distante, tem todo um espaço, toda uma altura que distancia ela do resto da festa, e ali ela, por trás desse vidro, inclusive ao som de uma outra música, ela está ali numa espécie de exibição sensual do seu corpo para a composição digamos assim, desse caráter extremamente extravagante, como eu falei já, e excêntrico dessa festa que está acontecendo. Pode passar para o próximo, por favor. Aí, uma das muitas pessoas que a cena retrata como uma espécie de transe, uma espécie de dança meio... não sei exatamente como dizer, uma dança um pouco fora da realidade. Pode passar para a próxima. Antes de falar um pouco desse momento, é interessante destacar que, diferente da outra cena que era sempre feita a partir de uma câmera bastante distanciada da paisagem, aqui a câmera fica muito próxima dos sujeitos que estão ali no meio daquele baile, no meio daquele trânsito todo, dando uma ideia de que o próprio espectador está naquela festa, né? Inclusive a partir dos cortes muito abruptos que o diretor lança a mão na composição dessa cena, que nesse sentido também se difere da cena anterior. Esse é um momento em que
essas três pessoas, não, na verdade essa moça e esse rapaz aqui estão conversando, tem uma conversa bastante fútil a respeito dessa mulher que aparentemente é uma atriz mal sucedida e fala que a cena cultural teatral romana é uma merda e por conta disso vai desistir de ser atriz e agora vai escrever um romance prustiano. E aí esse sujeito, que está obviamente muito, quem vê a cena percebe, né? Estou falando isso só por base na foto. Está muito mais interessado nos atributos físicos dela, fala, que interessante, o Proust é meu romancista favorito, junto com um outro italiano lá que eu fui fazer uma pesquisa, tipo um Sidney Sheldon da Itália, né? Então explorando um pouco dessas contradições desse mercado cultural bastante raso, né? E sem profundidade que essa elite cultural domina. Eu peguei esse momento justamente porque esse sujeito mais velho que está no meio, que é um sujeito que paparica essa moça durante praticamente o filme inteiro, decide interromper, que é um sujeito que se demonstra em momentos particularmente interessado numa cena teatral um pouco mais profunda, ele interrompe o sujeito para falar de algumas ideias que ele tem em relação a peça do Shakespeare e tudo mais, e aí ele é despachado, ignorado, e o outro rapaz ali vai continuar conversando com a moça sobre os assuntos fúteis da vida da elite romana. Pode passar para a próxima. E aí é o momento que a gente captura então pela primeira vez o protagonista do filme, chamado Jet Gambardella, e ele já aparece para a gente nesse registro bastante extravagante, né? Essa visão extremamente aberta, com esse cigarro, e ele é o dono da festa, né? É a festa de aniversário dele, e esse é o primeiro contato que a gente tem com a figura dele. Nesse momento aparece como bastante extravagante, como vocês podem ver. Pode passar para a próxima. E aí, nesse momento, que é o momento que está todo mundo dançando a música do La Culita, que é uma música que tem toda uma coreografia que todo mundo tem que fazer igual, bater palma e tudo mais, é o momento em que a cena se faz em slow motion e toda uma configuração dessa personagem, também eu vou chamar de narrador do filme, não porque ele necessariamente narra o filme em voz over o tempo todo, mas porque de alguma forma estabelece o ponto de vista que o filme assume. Nesse sentido, ele é narrador. E em muitos momentos ele acaba fazendo efetivamente a voz over, em algumas cenas do filme, como inclusive nessa. Nesse momento ele de certa forma se apresenta do ponto do espectador e a câmera e a cena já compõe ele como essa figura que se destaca no meio dessa frivolidade toda, né? A cena se faz em slow motion, de forma que ele é capturado de uma forma muito mais heróica e de forma a gerar uma simpatia muito maior do espectador. Pode passar para a próxima. Né? Aí a cena em que ele desenvolve essa característica que vai permear o filme todo, que é essa certa melancolia, essa certa apatia, esse certo desencanto de um sujeito que se vê num mundo frívolo, num mundo fútil, num mundo que não satisfaz as necessidades mais elevadas, digamos assim, da vida. Inclusive nessa cena, quando ele diz assim, as pessoas sempre me perguntaram quando eu era jovem o que eu mais gostava na minha vida. Todo mundo falava vagina e eu falava o cheiro da casa dos velhos. Está estabelecido que tipo de personagem ele está querendo se estabelecer para o seu público. E aí então, a última cena desses dois momentos, que eu estou querendo destacar com um pouco mais de profundidade, as outras fotos eu vou mostrar, vou fazer uma análise um pouco mais rápida, que é justamente então o fim disso que eu estou chamando de prólogo duplo, né, por conta dessas duas cenas, que de certa forma funcionam como um prólogo do filme, e aqui a gente tem uma foto que remete visualmente àquela outra foto que eu destaquei da paisagística, da paisagem romana, né, feita distanciada, câmera aérea, coisa e tal, mas agora num registro que se contrapõe ao outro. Em primeiro lugar, pelo fato óbvio de que agora a gente está numa cena noturna, né, e outros elementos estão sendo colocados em questão que de certa forma se colocam como contrapostos aos elementos daquela primeira cena. É uma cena diurna, uma cena solene, né, até pelo próprio uso da música, pelos objetos retratados, pelas figuras de alguma forma que apareciam ali, e aqui a gente tem então esse outro lado digamos assim, de uma certa cultura romana, em que esses sujeitos altamente endinheirados, patronos da cultura e da elite, patronos que representam a elite cultural romana, como o filme depois vai desenvolver, aí numa festa extravagante num terraço romano. E é interessante destacar o próprio anúncio do Martini ali do lado. Em muitos momentos durante a cena da festa, esse anúncio aparece, e ele aparece de certa forma como que por trás e um pouco por cima, como se estivesse regendo, fazendo sombra a cena toda. Eu interpreto muito isso a partir de uma ótica justamente de Martini ser também, assim como aqueles outros produtos que estavam nas outras cenas, também ser um produto italiano, mas um produto de exportação. É um produto que remete à exportação, remete à cultura, digamos assim, mais mercantilizada de um mundo como o mundo
cultural italiano, que é um mundo que, em princípio, remete a uma tradição não alcançada pelo mercado, uma tradição que seria mais elevada e acima das potencialidades do mercado turístico. E aqui, a meu ver, o que está sendo colocado em contraposição, mas ao mesmo tempo em pé de igualdade, é justamente isso. Aquela grande beleza da cena anterior, talvez seja essa mesma grande beleza das extravagâncias da elite cultural romana, à sombra ali do anúncio publicitário desse produto italiano de exportação. Né? Eu vi esse anúncio publicitário, lembrei daquela frase do Jameson, no texto do pós-modernismo, que ele fala do brilho falso, né? Do gloss, dessa qualidade gloss da imagem publicitária. E tem muito disso mesmo, né? Um anúncio neon, que em outros momentos da cena está ali de alguma forma assombrando não vou dizer assombrando, mas por cima de tudo aquilo, de alguma forma mediando as relações que ali se estabelecem. Né? Pode passar, por favor, Olímpia. Talvez. Uma possível equivalência, uma possível contradição, são coisas que vamos ver no decorrer da minha análise se eu chegar a uma conclusão um pouco mais satisfatória. Então aí, algumas cenas muito esparsas. É um momento em que uma performance bem no estilo de Marina Abramovic, né, se realiza nesse campo marcado por essa estrutura histórica antiquíssima romana, não saberia dizer agora nesse momento qual é, mas uma dentre as muitas que existem em Roma, de alguma forma colocando em contraste essa produção cultural extremamente antiga da arquitetura romana, da paisagística cultural turística, como nos dias de hoje, e fazendo sombra para essa produção cultural pós-moderna, digamos assim, dessa artista performática que faz uma performance bastante medíocre, né, como o filme faz questão de deixar bem claro. Ela corre ali no meio dessa pista e bate de cabeça na pilastra, e a performance chega nesse fim. Enquanto isso, sendo assistida por esse públicozinho aqui sentado no gramado. Então, só para estabelecer aí essas relações culturais, né, também mais ou menos opostas, né, de um objeto, um artefato cultural pós-moderno, à sombra de um outro artefato cultural já mais antigo. Pode passar para a próxima. Eu queria falar bem mais a respeito dessa questão dessa performance e tudo mais. O próprio Jack vai falar com essa moça, vai fazer uma entrevista, e ele, quem viu o filme lembra, né, que ele desmonta ela ideologicamente, ele vai tentar entender quais são as bases culturais e poéticas do trabalho dela, e ele descobre que ela não tem nenhuma. Ela cubra tanto, fala tanta coisa sem sentido, que no final ela acaba percebendo que a sua própria poética não tem base produtiva nenhuma. Essa é uma cena em que se destaca esse elemento que também é importante para o filme, essa ideia de uma possibilidade de uma decadência desses indivíduos da elite cultural romana, né? Esses sujeitos extremamente endinheirados. Para quem não se lembra, essa é uma cena em que essa mulher aqui no primeiro plano, Stefania, que é uma mulher aparentemente uma romancista engajada, escreveu 11 livros em nome do partido e coisas do tipo. Ela tenta desmontar um pouco a produção romanesca do Jeb. O Jeb, para quem não se lembra, ele foi um escritor durante a juventude, nunca mais escreveu um outro romance, e acabou virando jornalista cultural, uma espécie de Amaury Júnior da Roma contemporânea. E nesse momento é um momento que ele desmonta ela ideologicamente, porque ele traz à tona o fato de que todos os pressupostos ideológicos em que supostamente ela se estabelece como uma pessoa influente no cenário político e social romano, ele demonstra que, sinto muito, filha, não é isso que você está pensando, não. Pode passar para... Então, destacando então esse cenário que o filme estabelece, de que o que ocorre, de certa forma, é uma espécie de patologia dentro desse grupo cultural elitista romano. A forma como ele analisa isso, como eu vou falar no final, ao meu ver, não é das mais precisas, mas, bom, continuemos. Esse é um momento também muito interessante, isso, para quem não sabe, é uma clínica de Botox. E essa clínica de Botox extravagante, extremamente excêntrica, né, dentro do qual ele é um dos que está esperando para fazer Botox. Esse pessoal está todo esperando o pessoal das mais diferentes procedências, tem freira, a maioria é gente rica, né? Gente bastante endinheirada, mas tem gente de tudo quanto é procedência. E é interessante notar que o aplicador de Botox, ele acaba funcionando como uma espécie de terapeuta. Não, você não me chama pelo meu sobrenome, você me chama ou de amigo ou de amor.
e chega no final da consulta, digamos assim, que ele termina de aplicar o Botox, tem ali a moça do caixa cobrando 700 euros, e a moça que já tinha feito Botox com outro cara, que ele descobriu porque ele é bom no assunto, para ela ele cobra 1.200. Então é uma cena que funciona de uma forma muito interessante, estabelecendo aí então essas frivolidades de uma vida elitista sempre marcada pelo consumo. Pode passar. Esse é o momento em que, mais uma vez, a elite cultural romana está reunida numa de suas muitas festas excêntricas e aqui eles estão todos apreciando e admirando. Lembra que eu falei na primeira cena? Tem muito essa ideia de mostrar públicos que consomem assistindo coisas, né? Consomem produtos culturais ao se reunir e assistir coisas. E aqui é um momento que eles se reúnem para assistir essa menina prodígio. Pode passar para a próxima. Essa menina prodígio que se revolta com o fato de ser obrigada pelos pais a trabalhar, né, a partir do seu talento. Ela tem talento para pintura e tudo mais. E o interessante que a cena estabelece é justamente esse momento em que ela está revoltadíssima, porque ela está detestando, está ali naquela festa cheia de gente velha e coisas do tipo, fazendo uma coisa que ela não queria estar fazendo. Então ela começa ali jogando os baldes de tinta na tela e se comportando de forma muito rebelde, como um passe de mágica, né, uma espécie de alegoria do fetiche da mercadoria. Pode passar para a próxima. Ela então constrói aí um quadro, de certa forma, harmonioso, em que se percebe uma espécie de labor. Eu digo magicamente porque é realmente magicamente que se dá. É quase uma espécie de corte em que ela se comportando de maneira rebelde e bestial ali no momento de trabalho. Aqui ela já de uma forma totalmente apaziguada, se rendendo ao produto cultural que efetivamente aquele público estava ali para consumir. E a ideia de consumo é estabelecida porque logo nessa cena a namorada que o Jack tem no momento fala: ai, coitada, tô fazendo a menina trabalhar esse horário, tô fazendo ela sofrer, ela tá chorando e tudo. Aí ele vai lá e fala assim: ah, não se preocupa não, ela ganha mais ou menos 1 milhão por evento. Tem um pouco desse lance. Pode passar para a próxima. Essa também são momentos importantes do filme, que são momentos em que o filme efetivamente se revela, né, o ponto de vista, o olhar sobre a cultura do filme vai ficando mais estabelecido. Esse é um sujeito que de alguma forma ele tem chaves para algumas portas secretas que abrem possibilidades de fluir com uma tradição cultural romana que não está no mercado turístico. Pode passar para a próxima. Então aí eles... Ah não, desculpa. Volta. Eu achei que eu tivesse pegado fotos nesse momento, eu acabei não pegando, desculpa. Eles entram dentro de salões, que são salões escondidos, que são lugares em que o público consumidor, mais ou menos como aqueles japoneses fluindo naquela fonte, não pode entrar. Então ali, de certa forma, tem uma espécie de receptáculo, onde a cultura em sua forma mais pura, sem ser atingida pelos ditames do mercado, pode ser de alguma forma fluida, e é isso que efetivamente eles acontecem. O filme, ao meu ver, se equivoca um pouco, vou falar mais disso adiante, ao tentar entender que essa mesma cultura elevada, que em princípio ele parecia não estar querendo colocar num patamar tão elevado assim, ela também de alguma forma não tivesse já engolida e debaixo da égide e dos titãs do mercado turístico e cultural. Mas eu falo mais disso adiante. Aí, pode passar. Aí mais um evento cultural mirabolante, né? Esse é um sujeito que vai fazer uma mágica, ele vai fazer essa girafa desaparecer e mais uma vez está posta essa contradição. Você vê que ele realiza isso dentro, eu tenho quase certeza que essas são as termas, aquelas termas famosas de Roma, que eu esqueci o nome. Isso, as termas de Caracal. Ele realiza esse evento uma espécie de evento de mágica, né? Ele vai fazer a girafa desaparecer, ele está preparando o truque para o dia seguinte, e é interessante então notar, mais ou menos como naquela cena da moça a lá Marina Abramovic, a sombra de uma paisagística e de uma arquitetura que remonta a tempos muito remotos, pré-capitalistas, uma produção cultural que se faz já debaixo desses moldes, né, dentro dos moldes da indústria cultural. E é interessante que aqui justamente a ideia da própria mágica, né, a ideia de que algo vai desaparecer, né, algo mirabolante que não tem como ocorrer, acaba ocorrendo aí à sombra desse outro panorama cultural. Então, esses dois panoramas culturais de alguma forma sendo colocados em contraposição. Pode passar para a próxima, acho que é o último. E aí o final do filme, que é um final bastante romântico, né, na sua conclusão, é um momento em que o filme
todo se desenvolve essa espécie de melancolia, essa espécie de surto melancólico, desencantado do protagonista, justamente porque não conseguiu escrever outro romance e vive num mundo repleto de frivolidades e futilidades. E no final ele parece que alcança uma espécie de solução, de espécie de escapatória de saída desse mundo a partir do recurso da memória, de uma memória imaginativa, como a própria, como se diz, a epígrafe do Celino no começo do filme já tinha deixado de alguma forma estabelecida. Tem o lance da memória, o lance do retorno à juventude, essa questão da juventude inclusive vai ser explorada no próximo filme de Sorrentino, chamado justamente Juventude, que a meu ver é ainda menos interessante. E a ideia desse retorno ao passado, que de alguma forma faz com que ele encontre os motivos, a razão e uma espécie de força motriz para então escrever um novo romance e assim então de alguma forma se estabelecer acima desse mundo cultural baixo e frívolo das extravagâncias da elite cultural. Pode passar para a próxima. Aí a ideia também de uma moça iluminada por uma luz da lua, vocês viram ali na outra cena a ideia do mar. Toda essa cena ela tem um misto de memória que ele estabelece numa outra cena do filme e um misto de imaginação bastante idealizados, né? Só a gente pensar a imagem da noite estrelada, a imagem do mar, a imagem de uma paisagem natural, a imagem do retorno a uma juventude mais pura, digamos assim, e menos corrompida por valores civilizatórios, digamos assim, está de alguma forma posta aí. Pode terminar, acho que é o último slide. É interessante que todo esse momento epifânico que o filme empreende no meio, ele é acompanhado dessa escalada, dessa freira, que é uma freira meio ecumênica, é adorada por gente de todas as religiões. O filme lembra dessas cenas. Todo mundo quer beijar a mão da Sandra, que é uma mulher muito pura, que realiza muitas ações filantrópicas ao redor do mundo. E esse momento, digamos assim, ascese espiritual, digamos assim, do protagonista, ele é colocado, de alguma forma, enquanto ele realiza isso pelo recurso da voz-over, enquanto isso, essa mesma freira tem essa ascensão física, escalando os degraus da escada pelos joelhos. É uma freira que, se não me engano, tem 104, 106 anos no contexto do filme, né? Então, de alguma forma, foi uma coisa que me deixou um pouco de pé atrás, né? Essa ideia de formular uma ideia de que uma ascese espiritual, psicológica, cultural do protagonista é de alguma forma equivalente a essa ascese dessa mulher religiosa escalando os degraus de uma igreja, né, chegando, conseguindo, alcançando essa meta ao final. Pode passar, acho que a próxima é a última. Ele termina o filme então sempre de olhos fechados, né, ele está de olhos fechados e ele então abre os olhos, essa imagem também bastante romântica do abrir os olhos e poder perceber aí uma nova realidade que até então para ele estava bloqueada de alguma forma, né? A crítica que eu faço é basicamente a ideia de uma proposta que remonta àquilo que eu falei no começo, uma ideia de cultura que em certos aspectos é muito similar a uma proposta extremamente antiquada e idealista de cultura, que é a proposta de matriz inglesa do Matthew Arnold e do Leaves, que no filme de 2013 a gente pode ver que de alguma forma, de acordo com a minha análise, permanece. Né? Fiz então essas minhas... Quanto tempo tem? Parece que já tenha passado, então eu vou tentar fazer... eu vou então só fazer... Eu peguei algumas pouquíssimas fotos também a respeito do filme do Moretti e eu gostaria só de passar então rapidamente por elas, pelo menos para mostrar uma espécie de contraponto a essa visão idealizada da cultura. Desculpa, me cortar... Deixa eu colocar aí. Então, Minha Madre é um filme mais recente, né, um filme de 2015, um filme do ano passado, um filme do cineasta chamado Nanni Moretti. E nesse filme, essa é a primeira cena do filme que aparentemente indica que, opa, esse é um filme de lutas trabalhistas e tudo mais. Essa é a primeira cena do filme e, como já é comum em outros filmes também que conhecem a filmografia do Nanni Moretti, na verdade essa é uma cena de um filme dentro do filme. Os filmes do Moretti todo procuram estabelecer essa espécie de metalinguagem em que todo um debate a respeito da própria produção cinematográfica dentro do mundo da produção industrial é de alguma forma colocado em questão. Eu vou estabelecer dentro das próximas fotos.
Então, essa é a primeira, um dos primeiros frames do filme, e a gente vê aí essa passeata trabalhista sendo aí vindo de encontro à polícia, e aí pode passar para a próxima, Lindgren. A gente, então, isso é todo um filme que está sendo regido pela protagonista do filme, a Margherita, que logo nesses primeiros momentos a gente já percebe que é uma diretora daquelas de curso firme, né? Uma diretora de uma visão bastante estabelecida e que tem ali uma espécie de comando, exerce uma posição de comando bastante evidente e veemente na produção dos seus filmes. Eu falo mais disso adiante, tem mais fotos, pode passar. Esse é o momento em que a Margherita, diretora do filme, o filme todo é uma espécie de articulação entre dois mundos, né? O mundo da preparação dela, do filme, mundos que se articulam, claro. A preparação, o momento de preparação dela desse filme que ela está fazendo, junto com os dilemas pessoais que ela está enfrentando, principalmente em relação à morte iminente da sua mãe. Pode passar. Essa é uma das cenas do filme extremamente interessantes também. Seria interessante mostrar ela não só pela imagem, mas efetivamente como ela se deu. Mas a gente não tem tempo para isso. Em que é interessante, em que é um dos muitos momentos em que o Moretti, inclusive não só nesse filme, né, em toda a sua filmografia, estabelece aí um paralelismo entre a ideia de uma produção industrial correlata à produção cinematográfica, como dois universos que visualmente essa cena propõe se dão, digamos assim, em pé de igualdade. E ali, não só a ideia do aparato técnico sendo colocado em pé de equivalência, o aparato técnico cinematográfico sendo colocado em pé de equivalência com o aparato técnico industrial, como a própria lógica dela regendo e fazendo a máquina do filme funcionar ao dar as instruções para o ator. Essa é uma cena que funciona de forma interessante justamente porque as falas, essa é uma cena puramente visual, a gente só escuta os sons da fábrica, a gente não escuta nem mesmo a própria conversa, de uma forma colocando toda essa dinâmica da produção do filme em pé de equivalência com a produção industrial, pelo menos da forma como interpreta. Pode passar para o próximo. Aí um momento também interessante, né, um momento também que remete ao mundo da vida pessoal da protagonista, como eu falei, o filme de certa forma se articula cambiando cenas em sua vida pessoal, enfrentando os dilemas com a cabeça da mãe e a produção cinematográfica. E aqui o momento em que ela encontra no hospital da mãe esse cartaz de combate. Ela diz: quem não combate já perdeu, força mãe. Um cartaz de característica bastante militante, tendo a militância de esquerda. Pode passar para a próxima. Essas coisas vão, digamos assim, essas imagens, essas coisas vão aparecendo e de alguma forma enfatizando as patologias que ela vai sofrendo. Patologia é uma palavra muito forte, mas todo o processo de sofrimento que ela vai enfrentando no âmbito da sua vida pessoal, concomitantemente ao processo de produção do filme. Aí é a cena em que ela está dando uma espécie de coletiva de imprensa, e o interessante é que no momento em que ela começa justamente a falar da importância do seu cinema, que ao que tudo indica é um cinema social, digamos assim, é um cinema engajado, é um cinema politizado, ela começa a falar porque a importância de se colocar a realidade no cinema e tudo, e a fala dela vai sendo apagada e o pensamento dela surge à tona, pensando justamente nos problemas que ela está enfrentando com a mãe, de alguma forma evidenciando um tópico que é muito comum, pelo menos a meu ver, em muitos dos filmes do Moretti, que é justamente essa ideia dos impasses, das impossibilidades da produção de um cinema politizado, da produção de uma cultura efetivamente engajada e presente na sua matéria histórica. Impasses que se dão tanto na ordem produtiva, tanto na ordem que a indústria cultural impõe, a gente vê isso principalmente no filme anterior, dois filmes anteriores a esse, que é um filme chamado Crocodilo, mas também na forma como o próprio sofrimento que a indústria, que o modo de produção capitalista impõe sobre os sujeitos, de alguma forma também criam-se esses impasses e essas impossibilidades para uma produção cultural e cinematográfica mais engajada, pelo menos na forma como eu vejo. Pode passar para o próximo. Uma das cenas mais legais, ela está tentando filmar uma cena em que o protagonista do filme dela dirige, e aí a primeira tentativa, que é aquela tentativa clássica de fazer uma cena dentro de um carro, que é a pessoa não dirige efetivamente, né? Ela está em cima de uma caçamba de caminhão. O problema é que o ator dela, que é um ator extremamente incompetente, mais para frente, ele não consegue atuar bem nessa cena justamente pelo fato dele não estar dirigindo. E ela quer que ele atue bem nas cenas. Para a questão da atuação, eu vou falar um pouco mais adiante, que é uma questão importante também.
E ela quer que ele atue bem, a atuação dele está num nível muito abaixo do que ela esperava, até porque é um ator importado, um ator norte-americano meio que de segunda categoria, como o filme faz questão de estabelecer, mas mesmo assim é um produto importado e de alguma forma tem que fazer prestar dentro daquele meio. E acaba não prestando, ela vai ficando muito frustrada e vai demonstrando aí seu autoritarismo de diretora, justamente pela questão de não consigo, e o que o ator diz, eu não consigo interpretar essa cena realisticamente porque não sou eu efetivamente estou dirigindo. Beleza, então, vamos colocar ele para dirigir. Coloca na próxima cena, tem-se aí todo um aparato cinematográfico bastante elevado. Eu achava que isso daí tinha sido a invenção desse filme, depois eu descobri que esse recurso realmente existe na produção de filmes. Colocar câmeras na frente do carro e a pessoa que está dirigindo, dirige, mas não vê absolutamente nada. E é o dilema que ele acaba enfrentando a partir desse outro meio, né? A partir dessa outra, digamos assim, articulação e configuração do aparato cinematográfico. Se antes ele tinha dificuldade com o fato de não poder efetivamente dirigir o carro, aqui ele pode dirigir o carro, mas ele não consegue ver o que está na frente dele, então ele não consegue atuar na cena por conta desse outro problema oferecido pelo próprio aparato. E, como eu vou falar mais adiante, a questão que está à tona não é nem só a questão do aparato interferindo na produção da cena, é a própria questão da diretora buscar um tipo de atuação que não entra em conformidade com as ideias que ela própria alega ter. Pode passar para a próxima, acho que a próxima já é sobre isso. Aí é um momento de discussão que ela tem com o protagonista do filme dela, claro, em que é estabelecido esse paralelismo muito interessante, é uma cena que se passa numa cantina de fábrica, e é uma discussão bem acalorada que eles têm um com o outro, e é interessante notar a própria posição, ela atrás dessa bancada de servir comida, colocando ela, digamos assim, enfatizando um papel que ela própria, que durante a cena ela não se vê tendo, que é o papel de trabalhadora, dentro desse grande mecanismo, servindo aí a quem efetivamente está tentando dar as diretrizes da produção, que é o ator estrela, que diz que atuou em filme de Kubrick, mas ele foi cortado do filme de Kubrick, então no fundo ele não atuou, mas ele continua dizendo que atuou, e coisas do tipo. Pode passar para a próxima. Pronto, já estou terminando. São as duas últimas fotos. Então, aí a cena que de alguma forma muito do filme é resumido, porque o ator então vai ter uma conversa mais franca com a diretora, falando: olha, eu não consigo atuar do jeito que você quer que eu atue, porque eu tenho um problema de memória, eu não consigo decorar as falas. Aí ela fica toda envergonhada e coisas do tipo, e é interessante porque essa cena se realiza com o irmão dela é interpretado pelo próprio diretor do filme, o Nanni Moretti, e nessa cena o que ela estabelece é o seguinte: eu peço para os meus atores, e isso é mostrado no filme, quem viu o filme sabe, eu peço para os meus atores para que eles atuem ao lado da personagem e não dentro. Eu peço para que eles coloquem um pouco de si na personagem, para que eles não se transformem na personagem. É uma espécie de fórmula brechtiana da atuação, como todo mundo aqui sabe. E aí ela diz uma coisa que fica muito claro por aquelas cenas que acabaram de passar. Ela diz: eu mesmo não sei o que isso significa. Né? Então ela tem imperativos de ordem brechtiana para os atores, mas ela própria não sabe como isso funciona, inclusive como fica evidente por aquelas cenas que acabaram de passar. E o mais interessante, essa cena acaba estabelecendo um jogo meio metalinguístico, porque aí o Nanni Moretti, que todo mundo supõe-se que todo mundo que está vendo o filme saiba que é o diretor do filme, ele diz: porque no fundo, no mundo do cinema, o que funciona o diretor sempre tem razão. Então eu deixei essa fórmula de alguma forma acaba funcionando para quase qualquer cinema, até mesmo o cinema como um todo. E pode passar para a próxima. Aí o momento em que ela recebe a notícia de que a mãe dela morreu, né? E é um momento em que, dentro do quadro da produção cinematográfica dela, é um momento justamente de uma espécie de tentativa de conciliação entre a personagem que interpreta o trabalhador em greve e a personagem que interpreta o patrão, e ela aqui no meio desse jogo, né, tendo acabado de receber visualmente, inclusive ela está literalmente no meio, tendo aí, começando então iniciando aí o seu processo de luto, que acabou de receber a notícia de que sua mãe havia efetivamente falecido. E aí, por fim, o momento em que ela reflete a respeito de uma espécie de legado que a mãe possa ter deixado, e a mãe não é só a mãe, não é só a mãe doente. A mãe, ela é todo um legado de uma tradição humaniana, justamente por ser professora de latim e manter em casa essa biblioteca antiquíssima, né, de documentos de oradores e articuladores da retórica romana
latina antiga e tudo mais, né? Então é interessante notar que esses últimos momentos do filme a mãe reflete, a personagem principal, a Marguerita, reflete a respeito do legado da mãe justamente nesse espaço que localiza historicamente a mãe. Inclusive antes dessa cena, os ex-alunos da mãe, da personagem da mãe, vêm conversar com a diretora justamente para deixar ainda mais estabelecido esse papel que a mãe tinha como formadora de uma tradição latinística dentro desse quadro cultural italiano que o filme demonstra. Eu acho que não tem próximo, mas passa só para ver se tem. Eu acho que não, né? Não tem próximo. Então era mais ou menos isso. Então, só para concluir dizendo que no filme então, do Nanni Moretti, eu falei de forma muito rápida, mas pode acender antes tudo? Pode, por favor. O que eu basicamente quis estabelecer então é que agora um pensamento e uma visão a respeito do que é a cultura, do que é a produção cultural dentro do quadro histórico contemporâneo italiano, agora por uma visada que é muito mais afinada com aquela outra tradição que eu remontei na minha introdução, que é uma tradição mais brechtiana, que pensa não necessariamente a cultura em termos idealistas, mas pensa nas impossibilidades, nos impasses que a produção cultural tem em meio ao mundo burguês industrializado e dominado pelos titãs da indústria cultural. Então é isso, conversamos mais depois. Desculpa aí a demora.